no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As mudanças no sistema tributário brasileiro estão a caminho e terão reflexo na agenda dos consumidores, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. O texto do relator prevê que alguns setores pagarão 40% da alíquota geral cobrada de todos os segmentos da economia, que pode chegar a 27%, sendo uma das maiores do mundo. Tem também, nessa nova realidade tributária, mudanças na contribuição dos profissionais liberais. Acompanhe agora os detalhes com o repórter Carlos Alberto. A reforma tributária é um tema bem distante da população que sente, porém, os efeitos da alta carga de impostos na hora de comprar produtos ou pagar uma conta de serviços. Pois é, após meses e meses de discussão, o projeto de lei que muda o sistema tributário no país tem uma nova versão, com uma proposta apresentada pelo senador Eduardo Braga, do MDB. O projeto oriundo da Câmara Federal determina que o volume de recursos destinado pela União ao Fundo de Desenvolvimento Regional cresça gradativamente a partir de 2029, até chegar ao patamar anual de 40 bilhões a partir de 2033. Após negociações com os governadores, a equipe econômica concordou em elevar o valor para 60 bilhões anuais, mas só a partir de 2043. Entre 2034 e 2043, haverá um incremento de até 2 bilhões ao ano. O senador Eduardo Braga, relator do projeto no Senado, propôs um montante de 75 bilhões a 80 bilhões por ano, valor abaixo do que foi reivindicado pelos governadores. O Fundo de Desenvolvimento Regional é um caminho encontrado para os estados substituírem a atual política de incentivos fiscais, que será extinta a partir da reforma tributária. Com o novo sistema tributário, os impostos começarão a ser cobrados no destino, ou seja, no lugar onde o produto é consumido e não mais na origem, onde fica a produção. O texto do relator estabelece que alguns setores da economia pagarão 40% da alíquota geral, cobrada de todos os segmentos da economia, que pode chegar a 27%, uma das maiores do mundo. O relator também propôs que os profissionais liberais, como advogados, engenheiros e contadores, por exemplo, tenham uma alíquota diferenciada, menor do que a tributação geral de todos os setores. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É um tema bem complexo, jornalista Beto Almeida, não apenas na pauta, no debate dentro da Câmara Federal, no Senado, envolvendo os técnicos do governo federal e também as empresas, mas bem complexo ainda mais para os ouvintes compreenderem toda essa mudança que está a caminho. Mas são debates que avançam e nesse parecer do senador Eduardo Braga já vem também controvérsia sobre as mudanças propostas em relação ao texto aprovado na Câmara Federal. Para você, ouvinte internauta, entender melhor o que está acontecendo nesse debate sobre a reforma tributária. No projeto, nós vamos ter a unificação de tributos estaduais e municipais e também a unificação de impostos federais. No geral, todos têm a expectativa de que não tenhamos mais carga tributária para empresas e pessoas físicas. E muito menos também, essa é a expectativa, jornalista Beto Almeida, menos burocracia nesse sistema tributário tão confuso do Brasil, que é um dos mais onerosos do mundo. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Ninguém tem dúvida, né, Luzenor, que a reforma tributária nesse nosso Brasil, desde quando você começou no jornalismo, que você escuta essa história? Em 2010. Então pronto, de lá para cá, no mínimo, você escuta que o país precisa unificar a carga tributária, simplificar essa cobrança de impostos e principalmente desonerar alguns setores para melhorar a vida da população mais pobre. Essa era a expectativa criada, inclusive, com esta nova proposta de reforma tributária. Quando se fala em unificação, Beto, em simplificação, pronto, o que é que significa isso para os nossos ouvintes? Temos o ICMS, o ISS, hoje, só para no âmbito de estados e municípios. Pronto, hoje a reforma tributária está extinguindo 5 impostos, inclusive PIS, COFINS,
o IPI dos tributos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. São esses impostos. Isso é o que a gente chama de simplificação, porque ela está propondo exatamente acabar com esse emaranhado de cobrança de impostos e criar apenas dois. No lugar será criado o imposto federal, que vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, e um outro estadual para substituir o ICMS, que vai ser exatamente o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí, Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS. IBS. Vai valer tanto no âmbito federal quanto estadual. Isso, tem um que, exatamente, o imposto que vai reunir todos os federais, PIS, COFINS, IPI e tudo que tiver de federal, e o outro estadual, inclusive já incorporando também o ISS, que é o principal imposto dos municípios. Essa é a proposta original. Só que o que acontece, Zenor? O problema todo é o lobby, a pressão que existe de vários setores da economia, cada um querendo tirar a sua fatia. Aquela história, né, o pirão é pouco, então o meu é primeiro. Então, nessa disputa toda, houve uma verdadeira desconfiguração nesse relatório que foi apresentado ontem no Senado para o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que significa dizer o seguinte, que essa proposta do Senado, ela vindo ser aprovada em novembro, que eu também ainda tenho minhas dúvidas, ela vai ter que voltar para a Câmara. Por quê? Porque exatamente serão feitas mudanças no texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos lá, Luzenor. Uma dessas mudanças que estão sendo sentidas, porque tem pressão de todos os lados. Até então, na Câmara, a ideia era o seguinte, era ter um imposto só, que era o tal do IVA. Imposto sobre Valor Agregado, você lembra disso? Aí foi criada na Câmara 3 alíquotas, uma alíquota cheia, tá certo? Outra com desconto de 60% para alguns produtos. A alíquota cheia de 40%. Não, a alíquota cheia, Luzenor, até então a ideia era de 20%, tá certo? Preste atenção. Estou tentando prestar atenção. Até então era uma alíquota cheia do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que deveria chegar aí em torno de 20%, no máximo 23%, tá certo? 40% não era a possibilidade que havia depois de você trabalhar com a redução em cima de alguns impostos. Só que na Câmara foi aprovado o seguinte, um desconto de 60% sobre alguns setores da economia em cima desse reajuste dado para o IVA de 20% e outra zerada para itens da cesta básica. Nessa alíquota, com 60% de desconto, inclusive, entraram 9 setores diferentes que não estavam previstos lá na Câmara. 60% em cima de que percentual apenas para os nossos ouvintes internacionais? Em cima do que for aprovado para o IVA. E o IVA deverá ficar em quanto, Beto? Agora, com essa nova proposta que foi aprovada no Senado, já havia uma expectativa que era considerada altíssima desse IVA ficar em 27%, mas já se calcula que ele vai chegar a 30%, a cobrança sobre os impostos. Então, em vez de a gente ter uma redução da carga tributária, não só a simplificação, a gente teria a simplificação com a redução da carga, provavelmente que a gente tem uma simplificação, mas com um aumento também na carga tributária. Aqui em um dos trechos do relator, do parecer apresentado pelo relator senador Eduardo Braga, destaca, e apenas uma observação, o projeto ainda não foi aprovado pelo Senado, foi apresentado o parecer o relatório pelo senador Eduardo Braga. Além desses itens falados pelo Beto Almeida, tem lá também, Beto Almeida, entre as categorias a serem beneficiadas com esse desconto na tributação, estão os advogados, médicos, dentistas, arquitetos, entre outros profissionais liberais, que terão um desconto de 30% na alíquota. Ou seja, Beto, 30% em cima de 27%, de 25%. Exatamente isso, Zenor. Essa é a quarta faixa que foi criada nessa proposta do relatório que foi apresentada ontem. Desconto de 30% sobre a alíquota cheia. Se a alíquota ficar em 30%, esse percentual ainda vai ser definido, significa dizer que os profissionais liberais, como você falou, os médicos, advogados, jornalistas, por exemplo, que têm suas empresas, eles vão poder ter um desconto aí, Luzenor, de 30% em cima do que é o limite máximo previsto. Qual é a questão disso tudo, Luzenor? É que, na realidade, cada setor da economia está tentando puxar para si um desconto, uma justificativa. No fim das contas, alguém vai pagar por isso. Por exemplo, vamos aqui para a questão bem popular, cesta básica. Poxa, Beto, eu estou olhando para o relógio, já são 7 horas e 29 minutos.
Tô gostando do tema, eu acho que os nossos ouvintes também. Mas fala aí, Beto, Tá, cesta vamos lá. básica. Cesta básica. O que estava previsto, Zenô? Era exatamente os produtos da cesta básica continuarem zerados de impostos, os federais, mas incluindo também os estaduais, a partir, então, dessa nova reforma tributária. O que aconteceu? Estavam querendo colocá-los, Zenô, tudo quanto era de itens dentro da cesta básica. Segundo o próprio relator, ia correr o risco de chegar a 300 itens. Aí ele disse, não dá. Tinha cachaça, tinha cerveja tinha, na cesta básica? Aí incluíram um bocado de coisa que nem era de primeira linha, tá? De primeira necessidade. Resultado, ele criou, então, uma outra cesta básica, um outro modelo estendido, que vai sim incluir alguns produtos que não são itens de cesta básica, mas aí sim, eles vão ter ainda um imposto de 60% de desconto. Resumo da história, Luciano. A gente nem sabe ainda quais são os itens da cesta básica, isso ainda vai ficar definido ainda dentro dessa discussão que vai avançar no Senado e muito provavelmente muitos desses itens ainda estão com a pressão dos atacadistas, dos supermercadistas que querem incluir mais produtos. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco você me responde em 1 minuto quando sairá do papel essa reforma tributária e essas mudanças, quando passarão a ser realidade na vida dos brasileiros, dos cearenses, porque dentro desse debate tem também a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que é uma espécie de socorro aos estados, principalmente aos estados mais pobres, que irão perder nessa guerra fiscal, que é um dos atrativos para trazer empresas, por exemplo, aqui para o Ceará. Então tem ainda muitos outros desdobramentos nessa discussão tão polêmica e tão cheia de contradições. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto para deixá-la mais informada nessa discussão sobre a reforma tributária.